Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quiseste, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Sobre Senhor. mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guarda em meu coração vossa lei. Fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei em uma grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Mas se alegre em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre: é grande o Senhor. Os que buscam em vós seu auxílio. Com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele
chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, podemos constatar em nossas leituras de hoje que ao mesmo tempo em que o apóstolo está fazendo as mais altas, as mais profundas especulações teológicas, aquilo que ele está dizendo pode ser constatado pela experiência prática do nosso dia a dia, sem nenhuma exceção. Ou seja, o apóstolo está dizendo que toda desarmonia, todo desequilíbrio, toda malícia, toda maldade que está presente no ser humano e que pode ser constatado de um modo universal, ou seja, todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, fazem esta mesma experiência. Esta realidade pode ser explicada. Todos esses desajustes podem ser explicados pelo pecado original, que é esta raiz de rebeldia que todos trazemos dentro de nós e que a tradição chama de concupiscência. O que é a concupiscência? A concupiscência é essa atração, é essa inclinação que todo ser humano traz consigo para o vício, para o pecado, para a desobediência a Deus, de tal modo que, ainda que nós, de modo livre, de modo consciente, de modo decidido, ainda que nós, desta forma, de modo inclusive definitivo, dissermos para nós mesmos que não queremos mais pecar, ou que não queremos cometer certo pecado específico, ainda assim permanecerá em nós uma atração para o pecado. É isso, é esta atração que é a raiz do pecado original, que nós chamamos de concupiscência. É isso que São Paulo está nos explicando nesta leitura. Ele está dizendo, esta atração para o pecado entrou no mundo por um homem. Ele trouxe consigo este pecado que entrou no mundo por um homem, trouxe consigo a morte para todos, toda sorte de vícios, toda sorte de mazelas, trouxe a morte, literalmente
ele está falando da morte física que entrou no mundo pelo pecado. Simbolicamente, nós podemos usar a imagem da morte física para falarmos também da morte espiritual, aquele pecado grave, aquele pecado mortal que rompe a nossa comunhão com Deus. O pecado entrou no mundo por um homem e por meio daquele homem, aquele pecado passou para todos os homens. Poderíamos dizer que esta constatação é uma verdadeira tragédia. Poderíamos dizer que esta constatação que todos nós experimentamos em nossa vida é catastrófica. Felizmente, aqui não é o fim ainda dessa história. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas aqui não termina a história. Continua dizendo o apóstolo: do mesmo modo que por um homem o pecado entrou no mundo, também por um homem, Jesus Cristo, veio até nós a graça de Deus, que nos livra do pecado, que nos perdoa o pecado e que nos preserva para resistirmos à força da concupiscência e não cedermos ao pecado. Se a falta de um só homem, diz o apóstolo, trouxe a condenação para todos, o ato de justiça de um só homem, Jesus Cristo, trouxe também a reparação para todos. A desobediência de um único homem colocou-nos na condição de pecado. A obediência de um único homem, Jesus Cristo, nos coloca numa situação de justiça. Para isso é necessário vivermos esta atitude que nosso Senhor Jesus Cristo retoma e fala dela diversas vezes no Evangelho, tal como está fazendo no Evangelho de hoje. Aquela atitude necessária a todos aqueles que querem evitar o pecado. Essa atitude de vigilância, de atenção permanente, de estado de alerta, não somente numa perspectiva escatológica, para não sermos pegos de surpresa no fim da nossa vida, mas também a atitude de vigilância no nosso dia a dia, nas situações concretas de cada dia da nossa vida. Esta prontidão que nós ouvimos o Senhor falar no Evangelho de hoje, para estarmos sempre atentos àquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos orientar em cada situação, para estarmos atentos, para nós nos rendermos ao Espírito Santo e obedecermos no nosso dia a dia as suas moções interiores, sutis, que Ele quer conduzir a nossa vida e não nos deixarmos perder pelo caminho e não desperdiçarmos nenhuma oportunidade para fazermos o bem. Na exortação de hoje,
nosso Senhor Jesus Cristo fala dessa expressão tão significativa para o povo judeu daquele tempo e também facilmente compreendida por nós no dia de hoje. Nosso Senhor fala que essa atitude de vigilância é termos os rins cingidos, é termos as lâmpadas acesas. Todo bom judeu, trajando tipicamente uma túnica, tal qual o sacerdote está usando aqui para a celebração, como um paramento litúrgico. Qualquer pessoa trajada com a sua túnica, que quisesse fazer um movimento mais brusco, mais rápido, qualquer movimento que exigisse uma desenvoltura maior, seja uma caminhada mais rápida, seja um trabalho cotidiano, seja uma corrida, era comum atar a cintura, a túnica, seja por meio de um cinto, seja usando um símbolo, que é este paramento que o sacerdote usa para atar a túnica e prendê-la junto ao seu corpo. Ter os rins cingidos significa passar em torno da cintura esse cinto para que a veste se ajuste melhor no corpo. E essa imagem simboliza a prontidão e a disposição para uma atividade. Também cingir os rins, prendendo a túnica junto ao corpo, tem o sentido também de contenção e de disciplina, e até mesmo para o sacerdote tem este simbolismo também, já que para o povo judeu as paixões e os impulsos carnais localizavam-se nos rins. Ter os rins cingidos é também sinal de prontidão para o serviço e para o trabalho. Queira Deus que tenhamos os rins cingidos e tenhamos como lema para a nossa vida o refrão deste salmo que rezamos: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.